Hello folks and folkas and welcome to Britanizando, o canal que ajuda o povo brasileiro a entender melhor o inglês britânico ou mesmo ter um sotaque mais britânico, se é isso que você quer. Meu nome é Diego, sou professor de inglês e sou entusiasta do inglês britânico. E hoje eu vou dar uma dica master que vai te ajudar muito na hora de você compreender o inglês britânico e mesmo falar, se esse for o caso. A dica master de hoje é sobre o som do R. O som do R no inglês britânico segue padrões diferentes do inglês americano, por exemplo, e vai fazer muita diferença na hora da gente tentar compreendê-lo ou mesmo falar, se isso for o caso. Então, qual é a dica master de hoje? No inglês britânico, o R só vai ser pronunciado se após o R tiver um som de vogal. Bom, vamos lá. Isso quer dizer que quando tiver um som de consoante após o R, eu não vou pronunciar o R, e quando não tiver mais nenhum som depois do R, eu também não vou pronunciar o R. Só vou pronunciar se depois tiver um som de vogal. Então agora a gente vai ver algumas frases aí para ver como que isso funciona na prática. A primeira frase é: My father has got a bird. My father has got a bird. Sei que é uma frase bastante criativa, né? Meu pai tem um pássaro. Admito que não tá tendo muita criatividade para criar a frase, não. Mas vamos lá, nessa frase tem dois R's aí e a gente vai analisar ambos. Então, vamos dar uma olhada na palavra father. A pergunta que você tem que fazer é: depois desse som de R, tem um som de vogal? Bom, depois da palavra father, vem a palavra has. E logo após o R, você pode ver que não tem nenhum som de vogal. Então a gente não vai pronunciar esse R. Ao invés de falar father com o R bem pronunciado, você vai falar simplesmente father. Father. My father has. My father has. Beleza. Coronavirus! Vamos ver então outra palavra que tem o R, que é a palavra bird. Então, quer dizer, olha só o R e faz a mesma pergunta. Depois desse R da palavra bird, vem um som de vogal? Não, porque depois do R tem um D. É um som de consoante, certo? Nesse caso, a gente não vai pronunciar o R, porque lembra, só pronuncia depois de vogal. Então a gente vai falar simplesmente bird. Ao invés de bird, a gente vai falar bird, bird. Ou seja, essa frase inteira vai ficar como? Vai ficar assim. My father has got a bird. My father has got a bird. Vamos ver um outro caso agora. Então, o caso número 2 é quando o R, depois dele, não tem mais nenhum som. Então, a frase é I need some water. Então, a palavra water tem um R. Só que depois do R, pode ver que não vem mais nenhum som. Ou seja, a gente vai falar water. A gente não vai pronunciar esse R. O que a gente não quer fazer é falar water ou water, como seria no inglês americano. Então a gente vai falar water e essa frase vai ficar I need some water. Water. I need some water. Agora a gente finalmente vai analisar o caso que o R é pronunciado. This area isn't safe. This area isn't safe. This area isn't safe. Bom, a palavra area. Veja só, você tem um R aí e você deve fazer aquela perguntinha lá. Então, o que vem depois do R? Vem um som de vogal. Area. Area, isso é um som de vogal, definitivamente. Então, a gente vai pronunciar o R. Então, tudo que é palavra que você tiver depois do R, uma vogal, você vai pronunciar o R. Agora é o seguinte, se você observou bem a nossa regra master de hoje, você percebeu que a regra é em relação a sons. Sons que vêm depois do R. Observa bem essa frase aí. This water is clean. This water is clean. Quer dizer, o que está acontecendo aí? A gente tem a palavra water e a gente tem a palavra is, que vem logo após water. Como depois do R vem um som de vogal, então a gente vai usar o R, meus amigos, minhas amigas, para linkar essas duas palavras. Então, ó, a gente vai pegar o R do water e o I de is, e a gente vai linkar essas duas palavras, a gente vai falar
Water is. Water is. Por isso que eu falei que é o próximo som, tá? Não necessariamente a gente vai analisar a palavra, portanto. Porque como a gente vai ter esse link aí, a gente vai ter esse possível link aí entre duas palavras, a gente tem que considerar isso também. Então vamos lá, vamos praticar essa frase. This water is clean. This water is clean. This water is clean. Pois é, pessoal, agora para observar é ótimo. Para absorver todo esse conteúdo que eu passei para vocês, eu vou dar um jogo agora. E como que vai ser esse jogo? Eu vou mostrar em algum lugar, acho que é aqui, eu vou mostrar para vocês frases ou palavras soltas, vai depender da minha vontade. E vocês vão aí em casa ler essas frases com tudo isso que a gente falou. Então os R's que são pronunciados, os que não são, enfim. E eu vou deixar aí alguns segundinhos justamente para vocês poderem falar essas palavras e frases. Depois eu vou pronunciar, para vocês verificarem se vocês estão falando certo. E aí, se quiser pausar o vídeo para ter mais tempo, pode. E se quiser voltar o vídeo para praticar depois, também fica a critério de vocês, beleza? Então eu vou colocar aqui as palavras e frases uma por uma. Mother. Mother. 4 eggs. 4 eggs. My mother gave me 4 eggs. My mother gave me 4 eggs. Brother-in. Brother-in. Sister-love. Sister-love. Harry Potter. Harry Potter. My brother and my sister love Harry Potter. My brother and my sister love Harry Potter. Better if. Better if. It's better if you drink water. It's better if you drink water. Então por hoje é só, pessoas. E olha só, você assistiu um vídeo sobre o R no inglês britânico. Quer aprender muito mais sobre o British English para melhorar essa compreensão e mesmo o seu sotaque? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber muito mais sobre o British English. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até a próxima.